Não quero compartilhar o nome da colônia onde essa história aconteceu. Não é por mistério nem para dar um toque dramático ao que vou contar, mas porque quero protegê-lo. É um lugar pequeno, quase esquecido pelo tempo, e apenas algumas poucas famílias idosas continuam vivendo lá em paz. Se a história se tornasse viral, temo que turistas curiosos ou exploradores do paranormal começariam a chegar, perturbando a tranquilidade dos idosos que ainda chamam esse lugar de lar. O vilarejo em questão é praticamente um fantasma em si, com não mais de 8 casas habitadas. O restante são ruínas desmoronadas que o tempo e a natureza reivindicaram. Quando eu era criança, meus pais me levavam para visitar meus avós, que viviam nesse lugar desde que eu me lembro. A vida lá é simples, sem os luxos da cidade, mas para um menino de 10 anos como eu, era um paraíso de liberdade. Meu irmão mais novo e eu andávamos de bicicleta e explorávamos o lugar de ponta a ponta, sem nos preocupar com o trânsito ou os perigos que enfrentaríamos em uma cidade. O lugar é seguro, e apesar de tudo parecer em mau estado e evidentemente abandonado, nos sentíamos à vontade explorando cada canto. Havia uma casa em particular que sempre chamava nossa atenção. Ela ficava afastada do restante, à beira do mato, solitária e com um ar de mistério. Sempre que passávamos por lá, víamos 3 crianças brincando no quintal. Elas não eram como os outros poucos idosos que restavam. Essas crianças sempre pareciam sérias, quase distantes, e nunca falavam. Elas apenas ficavam lá, nos observando com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Meu irmão e eu tentávamos cumprimentá-las, mas nunca recebíamos resposta. Elas apenas nos olhavam e às vezes viravam as costas, como se nossa presença não lhes importasse. Vários verões se passaram assim. Algumas vezes as crianças estavam no quintal, outras não. Com o tempo, paramos de prestar tanta atenção, assumindo que era apenas mais uma família que, de alguma forma, havia permanecido naquela colônia em ruínas. Meus avós nunca mencionaram nada sobre elas, e nós também não falávamos sobre isso. Elas eram apenas mais uma parte daquele cenário tão peculiar. No entanto, uma tarde algo mudou. Meu irmão e eu passamos de bicicleta em frente à casa e, como de costume, vimos as 3 crianças brincando no quintal. O estranho foi que desta vez elas não pareciam estar sozinhas. Ao olhar com mais atenção, notamos uma figura na janela da casa. Entre as cortinas sujas e rasgadas, uma mulher idosa nos observava com uma expressão que nos gelou do dedinho ao último fio de cabelo. Seu rosto estava marcado por rugas profundas e seu olhar era de puro ódio, como se nossa simples presença a irritasse. A forma como seus olhos nos perfuravam das sombras da casa fez meu irmão parar de repente. De repente, as crianças que estavam brincando do lado de fora pararam o que estavam fazendo e olharam para a janela, como se também tivessem sentido a presença da mulher. Elas correram para dentro da casa apressadamente, fechando a porta atrás de si. A mulher, naquele mesmo momento, puxou as cortinas, cobrindo a janela e desaparecendo de nossa vista. Tudo aconteceu em questão de segundos, mas para nós pareceu uma eternidade. Sem pensar 2 vezes, demos meia volta e corremos rapidamente para a casa dos meus avós. O medo nos apressava. O suor escorria por nossas testas e, ao chegar à casa deles, mal conseguíamos falar. Entre ofegos, contamos o que havíamos acabado de ver. As crianças, a mulher, sua expressão de raiva e a sensação de que algo não estava certo naquela casa. Meus avós, que até então estavam tranquilos, se sentaram e meu avô foi o primeiro a falar. "Que casa?" perguntou franzindo a testa. "Aqui não tem nenhuma família com crianças. Faz anos que não mora gente jovem por aqui, muito menos crianças." Nós insistimos. Explicamos onde ficava a casa, descrevemos as crianças e a mulher, mas eles pareciam cada vez mais desconcertados. Minha avó murmurava algo sobre como aquela situação era estranha, enquanto meu avô se levantava da cadeira com uma expressão séria.
Ele disse que queria que nós o levássemos até a casa. Saímos todos juntos em direção à casa em questão. Meu avô não parecia convencido, mas nos deixou guiá-los. Quando chegamos, apontamos a casa à distância, a mesma onde havíamos visto as crianças e a mulher. Meu avô parou abruptamente e nos olhou com cara de bravo. "Vocês têm certeza de que é esta?" perguntou ele. Nós balançamos a cabeça, pois estávamos absolutamente certos. Não havia outra casa naquela parte. "Essa casa está abandonada há décadas", disse meu avô. "Ninguém vive aqui há pelo menos 20 anos. Meu irmão e eu achamos que ele estava mentindo, mas havia algo no tom de sua voz que não gostamos. Para provar o seu ponto, meu avô cruzou o jardim mal cuidado e se aproximou da porta da casa. Com um rangido de madeira velha e o ranger das dobradiças, ele abriu a porta. O interior era tão decadente quanto o exterior. As paredes estavam cobertas de abelhas, o teto parecia prestes a desabar e não havia nenhum móvel, nenhum sinal de que alguém habitasse aquele lugar em muito tempo. O ar lá dentro era denso e frio, como se o tempo tivesse parado naquela casa. Meus avós, católicos roxos e odiadores da mentira, esperavam uma explicação, mas nós não sabíamos o que dizer. Estávamos certos do que havíamos visto, das crianças, da mulher na janela. Como era possível que aquela casa estivesse abandonada se sempre víamos pessoas lá dentro? Depois daquele dia evitamos passar por aquela casa. Algo nela nos deixava arrepiados, como se o simples fato de nos aproximarmos pudesse trazer de volta o olhar de ódio que a mulher havia lançado para nós. À medida que fui crescendo, a imagem daquelas crianças e da estranha mulher foi se desvanecendo como um pesadelo que a gente prefere esquecer. No entanto, toda vez que voltava a visitar meus avós, não conseguia evitar pensar naquela casa. Meu avô faleceu há alguns anos, levando consigo seus próprios segredos sobre aquele lugar, e minha avó se mudou para a cidade pouco tempo depois. A colônia ficou ainda mais deserta do que já estava. Nunca mais soubemos daquela casa ou das crianças, mas há pouco tempo, enquanto eu lia sobre exploradores urbanos, me deparei com um fórum que mencionava lugares abandonados, e um deles descreveu um quase idêntico ao dos meus avós. Um usuário falava sobre um lugar que ele visitou, onde afirmava ter visto uma casa velha com crianças brincando do lado de fora. Segundo ele, havia uma figura escondida entre as árvores perto das crianças, observando-o, mas ele não conseguiu ver quem era. Ele dizia que, ao avistar aquilo, sentiu uma vibração muito pesada ao seu redor, e algo o fez sair antes que algo mais acontecesse. Depois de ler aquilo e me lembrar do rosto da mulher, fiquei com dor de cabeça por vários dias. Não sei se o que vimos naquela tarde foram encontros com espíritos do passado, uma visão de uma realidade alternada ou algo mais sinistro, mas uma coisa é certa: há algo naquela área que nunca conseguiremos explicar. Quero contar o que aconteceu com minha irmã, mas por favor, não pense que estamos loucos, porque eu mesma ainda não sei explicar bem tudo o que aconteceu. Minha irmã Ana sempre foi fanática por coisas paranormais. Ela adorava programas de fantasmas, filmes de terror, livros sobre bruxas, todas essas coisas. Às vezes até procurava vídeos sobre como abrir o terceiro olho, como se tornar uma bruxa branca. Dizia que queria aprender para ajudar as pessoas, curá-las ou ler as cartas, e de fato era uma pessoa muito boa, sempre sorridente, embora muitos se aproveitassem disso. Tínhamos 2 tias-avós que nunca se casaram e viveram juntas a vida toda. Uma delas faleceu há algum tempo, e a outra, já bem velhinha, era cuidada pelas primas e tias. Quando a última faleceu, deixou sua casa para minha mãe. Para nós foi uma bênção porque sempre tínhamos vivido de aluguel,
e aquela casa era uma oportunidade de ter algo nosso. Um dia fomos todos limpar a casa para podermos nos mudar. Não era muito grande, mas para nós parecia enorme em comparação com a casa que alugávamos. Quando entramos no quarto da minha tia, que havia falecido primeiro, notamos algo muito estranho. Na parede, atrás da cama e dentro do armário, havia símbolos desenhados com canetão. No começo, não demos muita importância, mas depois, debaixo da cama, encontramos uns saquinhos de camurça bem velhos com coisas dentro, coisas que não nos atrevemos a tocar. Tiramos tudo com luvas ou usando uma vassoura. Não queríamos encostar naquelas coisas. Também havia muitos livros na estante, muitos sobre bruxaria, mas nós não sabíamos o que fazer com eles, então minha irmã decidiu jogá-los fora, ou pelo menos foi o que achamos. Algum tempo depois, descobri que ela havia retirado alguns daqueles livros do lixo e os guardado sem que ninguém percebesse. Meus pais estavam muito nervosos com tudo o que havia naquele quarto. Conhecíamos bem os rumores de que havia bruxas na família, mas nunca pensamos que minha tia fosse uma delas. Menos ainda a tia Luzia, que sempre foi muito boa com todos. Ela era daquelas senhorinhas que passavam o tempo na igreja. Pintamos novamente aquele quarto, cobrindo os símbolos, e jogamos fora todos os móveis. Ninguém queria dormir lá, exceto minha irmã. Ela parecia estranha, animada, como se mal pudesse esperar para se mudar. Na época eu também estava empolgada, porque finalmente cada uma de nós teria seu próprio quarto, algo com que sempre sonhamos. É algo que só quem já dividiu quarto com os irmãos entende. Pouco tempo depois, Ana começou a fazer coisas estranhas. Ela comprou um baralho de tarô e lia para mim e meus amigos, ou para quem se deixasse ler, mas o que mais nos preocupou foi o comportamento dela. Algumas semanas naquela casa, e ela já não era a mesma. Estava mais distante, grosseira, sempre trancada no quarto. Já nem saía mais com os poucos amigos que tinha. À noite, eu a ouvia conversando sozinha no quarto, embora sempre tenha achado que estava falando no celular com os amigos. Um dia, do nada, ela me disse que sonhou que uma de nossas primas iria morrer. E acredite, isso me deixa gelada, porque algumas semanas depois, de madrugada, nos ligaram para dizer que essa prima tinha acabado de morrer em um acidente de carro. O mais assustador foi quando olhei para minha irmã. Ainda me lembro bem e me faz se sentir muito desconfortável. Me dá muito medo. Minha irmã tinha um pequeno sorriso no rosto, como se estivesse orgulhosa. Você não tem ideia do medo que senti ao vê-la assim. A casa inteira começou a mudar. O ambiente ficou pesado de uma hora para outra. Meus pais brigavam mais do que o normal, e nossa cachorrinha Dory já não queria entrar. Ela ficava do lado de fora, e se tentávamos trazê-la para dentro, ela ficava agressiva. Os passarinhos da minha mãe morreram todos, e por toda a casa começaram a aparecer vermes de mosca varejeira, até nos banheiros. Não importava o quanto limpássemos, sempre apareciam mais. A gota d'água foi uma noite em que ouvi minha irmã gritar em seu quarto. Corri para ver o que estava acontecendo e a encontrei sentada no chão, encostada na parede, chorando e gritando, como se estivesse lutando contra algo invisível. No chão havia velas apagadas e mas muito sal espalhado pelo quarto. A cama estava fora do lugar, e o mais incômodo foi que ela havia desenhado novamente os mesmos símbolos que encontramos da primeira vez na parede. "O que diabos você fez?" gritei, tentando sacudi-la para que ela reagisse, mas ela só chorava e apontava para a parede em frente. Meus pais acordaram assustados e me ajudaram a tirá-la de lá. Depois de tirá-la do quarto, vimos um livro jogado no chão. Aparentemente, ela estava fazendo algum tipo de ritual daquele livro. Depois daquela noite, percebemos que a situação era muito mais grave do que pensávamos. Embora sempre tivéssemos fascínio pelo paranormal, nunca imaginamos que algo assim poderia acontecer tão perto e, muito menos, com ela.
Essa imagem da minha irmã sentada no chão, chorando, nunca vai sair da minha cabeça. Ela parecia alguém completamente diferente, como se estivesse lutando com algo invisível que a consumia por dentro. Como vocês já devem imaginar, a única alternativa foi ir atrás de ajuda, e encontramos uma senhora que fazia limpezas espirituais. Quando chegamos, a senhora não precisou de muito tempo para perceber o que estava acontecendo. Assim que viu minha irmã, a repreendeu. Você não deveria ter mexido com essas coisas. Existem forças que você não entende e que não perdoam a ignorância, disse muito irritada. A senhora explicou que, embora minha irmã tivesse boas intenções ao querer aprender sobre bruxaria branca e ajudar os outros, ela havia cruzado uma linha muito perigosa ao começar a fazer rituais sem a devida preparação e proteção. Segundo ela, os símbolos que minha irmã desenhou na parede não eram qualquer coisa. Eram invocações, e ao fazer isso sem conhecer o verdadeiro significado, ela abriu uma espécie de porta. As limpezas foram um processo longo e cansativo. Não foi algo que se resolveu de um dia para o outro. Minha irmã teve que ir várias vezes à senhora, e cada sessão era intensa. Apesar de termos dado trabalho a ela não aceitou sequer um centavo. Somente nos passou o número de uma ONG para levarmos alguns alimentos. Bom, a mulher usava ervas, incensos e orações antigas, mas também fazia perguntas à minha irmã sobre os rituais que ela havia feito, sobre os livros que ela havia lido. Aos poucos, a senhora foi fechando essa porta, aquela que minha irmã havia aberto, e Ana começou a mudar novamente. Ela voltou a ser quase a mesma de antes. Em casa, nos dedicamos a limpar o quarto dela a fundo. Tiramos tudo que restava ali. Queimamos os restos dos livros de bruxaria que ela havia guardado e jogamos fora as cartas de tarô. As paredes onde ela havia desenhado aqueles símbolos novamente tiveram que ser lixadas. Não bastava pintá-las de novo. A senhora nos disse que era preciso eliminar qualquer rastro do que havia sido feito, e foi o que fizemos. Durante dias, nos dedicamos a limpar e purificar o quarto, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Acendemos velas abençoadas e minha mãe espalhou água benta por toda a casa. As mudanças não foram imediatas, mas com o tempo as coisas começaram a melhorar. O ambiente na casa deixou de ser tão pesado. Meus pais pararam de brigar tanto. E Dory, nossa cachorrinha, voltou a entrar na casa sem ficar agressiva. Ainda assim, ela demorou um pouco para voltar a dormir em sua almofada. Talvez sentisse que ainda havia algum resíduo do que tinha acontecido. Mas o que mais nos deixou de boca aberta foi que depois de limpar a casa completamente, as larvas pararam de aparecer. Foi como se, de alguma forma, aquela energia que trouxe tudo de ruim tivesse ido embora por completo. Apesar de tudo, minha irmã nunca mais foi exatamente a mesma. Embora ela não esteja tão deprimida e agressiva como chegou a ser, ficou nela uma espécie de melancolia, como se ela tivesse visto ou experimentado algo que nunca poderíamos entender. Às vezes ela ficava em silêncio, olhando para o vazio, e me pergunto se algum dia poderemos falar abertamente sobre tudo o que aconteceu. Mas ela evita o assunto. Acho que, no fundo, ela sabe que brincou com fogo e se queimou, embora nunca vá admitir. Desde então, toda a família tem sido muito mais cuidadosa. Paramos de ver tantos programas e filmes de terror, e minha irmã, embora ainda interessada no espiritual, nunca mais tentou ler cartas ou praticar algum ritual. Acho que ela entendeu que há coisas que é melhor não tocar, que nem todas as portas devem ser abertas e que, às vezes, as energias que tentamos controlar podem acabar nos controlando. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu era mais jovem, minha família e eu costumávamos ir muito a um lugar chamado Couro do Veado, aqui em Tijuana, no México. Para nós,
Era o lugar onde fugíamos quando os tios conseguiam se reunir nas férias ou em algum fim de semana prolongado, onde os primos podiam brincar até não aguentar parar de pé. Lembro que antigamente Couro do Veado era pura natureza, um monte de terreno aberto, árvores espalhadas e morros onde podíamos ver de qualquer lugar vacas, cavalos e ovelhas pastando muito longe de nós. Lá, pude interagir com todos esses animais pela primeira vez, como muitas pessoas que moram em áreas rurais. Bom, na verdade aquele era o último recanto realmente rural que restava naquela época. Naqueles dias, muitas famílias também iam passar o fim de semana ou só à tarde. Algumas levavam quadriciclos, comida, montavam suas barracas e as crianças corriam por todo lado como loucas. Nesses dias, meu tio Sérgio era o especialista em nos contar lendas para nos assustar antes de dormir. De todas as histórias que ele nos contava, havia uma que ele repetia em todas as saídas. Quando estávamos indo embora, sempre era necessário gritar 3 vezes o nome das crianças que tinham ido. Supostamente, se não fizesse isso, os duendes levariam suas almas e as deixariam perdidas no campo. Segundo as crenças da minha família, as áreas florestais estão cheias de energias. Todos ríamos, mas no fundo, quando minha mãe gritava meu nome ao subir no carro, eu sempre sentia um calafrio. A última vez que fomos a Couro do Veado foi diferente. Já não éramos mais as crianças de antes, agora estávamos todos mais velhos. Meus primos Rodrigo, Alex, Matias e eu já tínhamos mais de 18 anos. Aquele dia nos reunimos para comemorar o aniversário da mamãe Concha, minha avó paterna. Ela amava acampar com todos os filhos e netos sempre que podia. Naquela noite, quando os mais velhos já tinham ido para as barracas dormir, nós, os primos, ficamos do lado de fora conversando como de costume. O frio da noite e a escuridão dos morros nos fizeram começar a falar, como sempre, sobre coisas paranormais. Rodrigo havia comprado em uma feira de rua um livro com histórias de terror e também jogos paranormais. Entre risos, começamos a ler algumas, mas não nos pareceram tão interessantes, até que Rodrigo encontrou um daqueles jogos estranhos. Acho que se chamava O Espírito da Meia-Noite. Não me lembro bem das regras exatas, mas a ideia era que, se você seguisse certos passos, podia invocar uma espécie de entidade. Você tinha que escrever seu nome em um papel, acender uma vela, bater em uma porta um número específico de vezes antes da meia-noite e garantir que a vela permanecesse acesa. Se a vela se apagasse, então essa coisa poderia te encontrar. Claro, parecia pura besteira. Algo tirado de uma história para assustar crianças. Mas naquele momento, entre a escuridão, o frio, nosso ceticismo e o que havíamos bebido, a todos nos pareceu uma boa ideia tentar. O problema foi que lá nos morros não tínhamos uma porta de verdade. E depois de um tempo procurando ao redor, encontramos uma tábua de madeira grande que alguma família devia ter deixado em um de seus acampamentos. Meu primo Alexandre brincou, dizendo que a porta improvisada era perfeita para o ritual, e como estávamos todos no modo aventureiro, decidimos seguir com a brincadeira. Pegamos as lanternas, um papel, uma caneta que encontramos na caminhonete dos meus tios e tiramos as velas gastas do bolo da minha avó do saco de lixo. Cada um de nós escreveu seu nome, como dizia no livro, e os colocamos em frente à madeira que seria nossa porta. Rodrigo, o mais velho, foi o primeiro a bater na tábua. "Vamos ver se esse cara aparece nesses morros", brincou. E quando ele deu a última batida, o ambiente começou a ficar muito frio. O vento, que nos incomodara a noite toda, parou. De repente, tudo ficou em silêncio, ou pelo menos assim pareceu para mim. Foi aí que os animais que antes estavam tranquilos começaram a se agitar. Ao longe, podíamos ouvir as ovelhas e as vacas que estavam por perto fazendo sons estranhos, como se algo as estivesse assustando. No início pensei que tudo era coincidência, mas então Matias disse: "Minha vela se apagou." O que aconteceu depois foi ainda mais estranho.
Tentamos reacender a vela para continuar o jogo, mas cada vez que riscávamos o fósforo, algo parecia apagá-lo antes que pudéssemos sequer aproximá-lo da vela. E foi aí que eu vi, entre as árvores, bem no limite da luz das nossas lanternas, uma figura alta, escura, completamente negra. Ela se movia devagar, mas o suficiente para que eu não pensasse que era apenas minha imaginação. "Vocês viram?" perguntei. Ninguém me respondeu. Então decidi me calar, convencido de que não fazia sentido mencionar algo tão absurdo. Nesse momento, nossas velas começaram a se apagar, uma após a outra. Como vocês devem imaginar, não havia como não sentir medo dessa situação. Ele literalmente nos invadiu. Não foi algo que dissemos em voz alta, mas de repente começamos a andar rápido. Não olhamos para trás, não gritamos, apenas andamos o mais rápido que pudemos, tropeçando em pedras e galhos, enquanto as risadas e brincadeiras de alguns minutos atrás desapareciam. Quando chegamos ao acampamento, cansados e com o coração disparado, pulamos direto nas barracas. Meus primos Rodrigo e Alex estavam com os olhos arregalados. No início não quis dizer nada sobre o que vi, mas então Alexandre disse: "Aquela coisa vocês viram, né? Era enorme." Rodrigo concordou com as mãos. Naquele momento, o sangue subiu à minha cabeça porque percebi que não era só minha mente pregando uma peça, foi real. Eles também tinham visto. Como fizemos muito barulho ao chegar correndo às barracas, acabamos acordando toda a família. Minha mãe e meus tios saíram muito bravos. Levamos uma bronca daquelas que você nunca esquece. Eles não sabiam por que estávamos tão agitados, mas em suas mentes estávamos aprontando ou sendo perseguidos por algum malandro nos morros por nossa culpa. Essa última vez em Couro do Veado deixou todos nós com a sensação de que não iríamos conseguir escapar do que vimos lá. Nunca mais tentamos invocar nada e, com o tempo, paramos de falar sobre o que aconteceu naquela noite. Aos poucos, também paramos de ir até aquele local. O que costumava ser nosso refúgio familiar começou a se encher de fazendas e casas, e o espaço para acampar e andar de moto diminuiu tanto que já não fazia sentido ir. Mas, embora as razões práticas fossem suficientes para não voltarmos, às vezes sinto que deveria dar uma volta por lá. Nenhum de nós jamais viu aquela figura nos morros de novo, mas de alguma forma, a sensação de que ela ainda nos segue nunca foi embora de verdade. Boa tarde, pessoal do Diário dos Pesadelos. Gostaria de compartilhar minha experiência com a comunidade, pois quero que me ajudem a entender o que aconteceu comigo. Veja, há alguns meses comecei a sentir, todas as noites antes de dormir, que algo se deitava ao meu lado e não falhava uma única noite. Eu conseguia perceber que era alguém alto. Eu tenho cerca de 1,70 m, e essa coisa tinha pelo menos uns 15 centímetros a mais que eu, segundo meus cálculos. Sabia disso tão bem porque o colchão onde eu dormia afundava, exatamente como quando alguém se senta na cama e o peso a comprime. Sentia essa presença se acomodando ao meu lado, muito pesada. Eu não queria me mexer ou gritar, mas o medo era tão intenso que eu não conseguia fazer nada. Só fechava os olhos e esperava adormecer. Depois de 2 meses sentindo essa presença se deitando ao meu lado, algo terrível aconteceu. Uma noite eu não a senti como de costume. Pensei que finalmente teria uma noite de paz. Não se sentou, não se deitou, não havia nada, e eu me senti aliviado. No entanto, quando estava prestes a adormecer, senti uma pressão sobre meus pés, como se algo os esmagasse, e depois meu ventilador começou a ventilar muito forte, como se ele estivesse numa velocidade 4, sendo que só tem 3. Essa mesma coisa que me esmagava os pés saiu, e então começaram a me jogar coisas pesadas,
como livros ou sapatos. Meu corpo inteiro ficou pesado e imobilizado. Tentei acender a luz, mas não conseguia me mexer, como se algo estivesse me segurando. Quando finalmente consegui acender a luz do meu quarto, não vi nada. Apenas notei uma espécie de fumaça cinza que preenchia o quarto. Mas fora isso, tudo estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Pensei que talvez fosse apenas um medo irracional, então decidi tentar dormir novamente, desta vez com a luz acesa. Lembro-me de ter me deitado de bruços e fechado os olhos. No momento seguinte, senti algo se deitando sobre minhas costas e adormeci profundamente. Quando abri os olhos, as luzes estavam apagadas, mas achei normal, já que sentia que estava sonhando. Parecia ser um sonho lúcido. Levantei-me da cama, saí do meu quarto e fui para a sala de estar da casa. Naquele momento, havia um sofá em frente à televisão e eu me sentei ali, olhando fixamente para a tela que emitia apenas uma luz branca. De repente, notei que ao meu lado havia uma criança me olhando. O estranho é que ela não tinha olhos, apenas 2 orifícios escuros onde eles deveriam estar. Levei um grande susto e, de repente, me encontrei em um quarto completamente escuro. A única coisa visível era a televisão, que não iluminava muito. Ao meu redor, no meio daquela escuridão, vi muitos pares de olhos me observando. Não sabia o que fazer. Corri em direção a uma porta e no mesmo instante acordei. Lembro-me bem que quando acordei, eram 13h18 da manhã. Desde aquele momento não consegui voltar a dormir até que um dos meus irmãos se levantou e veio me ver. Eu estava prestes a contar o que aconteceu quando ele me perguntou: "Por que você saiu do seu quarto ontem à noite para ver TV? Ouvi você abrindo a porta e deixando a TV ligada por um tempão." Vale mencionar que meu quarto fica bem ao lado do quarto do meu irmão, mas eu não tinha saído em momento algum. Contei a ele o que aconteceu, mas como eu temia, ele não acreditou em mim. Também contei para minha mãe, mas ela não acreditou. Nunca soube o que era aquela presença que se deitava comigo, nem por que, naquela última noite, quando me levantei, ela nunca mais voltou. Se alguém da comunidade tem alguma ideia ou experiência com sonhos lúcidos, que são mais reais do que pensamos, sonhos em que alguém pode te ver ou ouvir fora do seu corpo, gostaria de saber o que aconteceu comigo. Meu avô sempre foi um homem de poucas palavras, alguém que viveu maus bocados para se preocupar com o que os outros pensavam. Ele nunca gostou de falar sobre o vilarejo onde nasceu. Na verdade, ele evitava mencioná-lo. Eu, sendo uma criança curiosa, fazia perguntas sobre sua infância e sua família, mas ele se fechava e não contava nada. Só quando completei 17 anos, quando ele já era um idoso com o olhar distante e cheio de cicatrizes, ele me contou o que aconteceu quando ele veio ao mundo. Ele fez isso sem emoção, como se contar a história fosse um fardo pesado que precisava deixar para trás antes que fosse tarde demais. Esta é a história que ele me contou. Meu avô nasceu em um vilarejo chamado Lar dos Pintos, que, segundo ele, já não existe. Um lugar que não aparece nos mapas nem nas rotas de viagem. Um vilarejo de casas de taipa, caminhos de terra e uma atmosfera tão pesada que cada amanhecer parecia sombrio. Um lugar governado não por leis, mas por um grupo de mulheres que todos conheciam como as bruxas. Eram mulheres que, segundo diziam, tinham o poder de moldar a realidade à sua vontade, fazendo acordos com forças que nenhum homem sensato ousaria mencionar. Ninguém no vilarejo falava abertamente sobre elas, mas todos sabiam que elas estavam lá, vigiando escondidas. As pessoas acreditavam que essas mulheres eram capazes de sentir o cheiro dos recém-nascidos ou das mulheres grávidas.
Era comum ouvir que se um bebê nascesse no vilarejo, não demorava mais do que alguns dias para que ele desaparecesse sem deixar vestígios. As histórias contavam que as bruxas os sequestravam ou que outras pessoas os entregavam. Dizem que eles eram usados em rituais sombrios para manter sua juventude e selar pactos com entidades poderosas. Em seu desespero, alguns pais até os entregavam voluntariamente em troca de favores, colheitas mais abundantes, mais gado ou simplesmente uma vida um pouco menos miserável. O vilarejo estava preso sob o controle dessas mulheres. Meus bisavós, como os outros, viviam com o medo constante de serem os próximos, mas minha bisavó, quando descobriu que estava grávida, decidiu que seu filho não seria uma oferta para aquelas criaturas. Meu avô ainda não tinha nascido quando começaram a traçar um plano para ir embora. Com o pouco que tinham, meus bisavós conseguiram entrar em contato com um homem que se dedicava a transportar gado entre os vilarejos e cidades maiores. Esse homem, de poucas palavras e com uma reputação duvidosa, aceitou ajudá-los em troca de uma quantia que, para eles, representava todas as economias de suas vidas. No entanto, era a única maneira de salvar seu filho. O plano era perigoso e arriscado. Minha bisavó se escondeu entre o gado, enquanto meu bisavô se encarregava de distrair qualquer atenção que pudessem atrair. Naquela noite, antes de partir, a ansiedade na casa era palpável. Minha bisavó mal conseguia respirar, aterrorizada com a possibilidade das bruxas aparecerem antes que conseguissem escapar. A cada som vindo de fora, suas mãos apertavam mais forte sua barriga, orando silenciosamente para que seu filho chegasse a um lugar seguro. Naquela noite, enquanto a carroça avançava pelos caminhos de terra que levavam para fora do vilarejo, minha bisavó ouvia os mugidos do gado e os passos pesados dos cavalos que puxavam a carroça. Ela sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Se as bruxas os descobrissem, não apenas levariam seu filho, mas provavelmente condenariam a todos. Ela sentia que algo a observava das árvores ao longo do caminho, mas se obrigou a não olhar, com medo do que poderia encontrar se o fizesse. A viagem foi longa e tensa, mas no final chegaram ao seu destino. Uma cidade distante onde as histórias sobre bruxas e magia negra não tinham o mesmo poder. Ali, longe dos olhos daquelas mulheres, meu avô pôde nascer em segurança. Meu avô dizia que essa foi a única vez que sua mãe falou sobre sua antiga vida e que, a partir daquele dia, fizeram de tudo para esquecer. Eles mudaram de nome e nunca mais mencionaram o vilarejo nem as bruxas. No entanto, sempre havia algo que os lembrava de onde vinham. Às vezes, a paranoia de acreditar que alguém os observava, ver sombras de relance na escuridão da noite ou até sonhos perturbadores. Às vezes, ao cair da noite, minha bisavó acordava tremendo, afirmando ter ouvido sussurros, vozes de mulheres que amaldiçoavam seu filho e sua existência. Com o tempo, eles souberam que o vilarejo foi abandonado. As pessoas que tentaram escapar, como meus bisavós, foram partindo aos poucos. Os que ficaram já não tinham mais filhos, pois o medo era grande demais. No final, as casas ficaram vazias e as bruxas desapareceram. Infelizmente, a história não terminou aí. Contam os poucos que voltaram que aquele lugar continua vivo, mas de uma maneira sombria e macabra. Algumas pessoas tentaram entrar onde agora é só mato, mas saíram correndo após alguns minutos. Há quem afirme ter visto idosas de aparência cadavérica saindo da floresta, observando-os de longe, exatamente como as bruxas faziam com os recém-nascidos. Outros dizem ter sido atacados por pedras que surgiam do nada, como se o vilarejo não quisesse que ninguém voltasse a pisar em suas terras amaldiçoadas. Uma das histórias mais estranhas é a de um grupo de jovens que, há alguns anos, decidiram acampar perto do lugar. Fizeram isso meio que sem saber onde estavam, apesar de eu duvidar. Bom, naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Um deles se afastou do acampamento,
atraído por uma figura que pensou ter visto entre as árvores. Os outros, preocupados, foram atrás dele, mas não o encontraram. Só ao amanhecer o acharam, em posição fetal, incapaz de falar. Ele tinha os olhos esbugalhados e estava todo molhado. Ao levá-lo de volta para a cidade, tudo o que conseguiu dizer foi que havia visto uma mulher de olhos negros, vestida de trapos, observando-o à distância e andando de quatro, quase como se estivesse se arrastando. A história daquele vilarejo foi enterrada no esquecimento, assim como as pessoas que um dia viveram lá. Meu avô sempre me advertia para nunca tentar procurar aquele lugar, que alguns segredos é melhor deixá-los onde pertencem. E embora agora aquele vilarejo esteja vazio, algo me diz que as bruxas nunca se foram. Pode ser que não estejam mais vivas, mas o que fizeram em vida as prendeu para sempre àquele lugar, as condenando. Esses pactos, essas vidas que tomaram, não são facilmente esquecidos.